ambiente da sua casa. É muito bom estarmos juntos. Para você que está aqui no Encontro Vida, sejam todos muito bem-vindos a este lugar. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina, o nosso manual de estudos semanal, diário, para compreendermos melhor os temas que temos na Palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Estou com a Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda. Um feliz sábado para você. Cumprimente o pessoal que está em casa e o nosso pessoal que está aqui no Encontro Vida também. Bom dia, auditório. Bom dia você que está em casa. Um feliz sábado e que nós possamos desfrutar hoje do melhor de Deus. Amém. E nós estamos iniciando o estudo dessa semana que tem como o grande tema o poder da oração intercessora. E você que já estudou a lição durante toda essa semana percebeu o quão importante nós nos colocarmos de joelhos na presença do nosso Deus, nós falarmos com Deus, nós orarmos, nós clamarmos tanto por nós, mas também principalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor. Se você olhar para o contexto da igreja primitiva, eles se colocaram de joelhos diante da presença de Deus, buscando o poder dos céus para poder alcançar o coração de outras pessoas e assim serem usados pelo Espírito Santo para levar e continuar com a missão que Jesus havia nos dado. Ana Paula, essa lição, ela fala muito ao nosso coração. E antes de entrarmos, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por podermos abrir as portas da nossa igreja novamente para recebermos os nossos amigos, os nossos irmãos. Estamos felizes porque tudo isso que aconteceu aqui no nosso país, ao redor do mundo, graças a Deus está passando e nós estamos orando para que isso passe o quanto antes. Precisamos continuar orando, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar tomando os cuidados necessários, e é por isso que nós oramos para que o Senhor interceda por nós, para que o Senhor age em nosso favor, e nesse momento derrame o Teu Santo Espírito, para relembrarmos tudo aquilo que nós estudamos durante essa semana, e podemos tirar lições preciosas, para termos de fato uma vida de oração. Nos acompanhe em nome de Jesus, amém, Senhor. Você que já conhece a nossa dinâmica, nós ainda estamos nos modelando para esse novo formato de igreja que nós temos, né, diante de tudo aquilo que a gente enfrentou, então a gente precisou se readaptar, e em breve nós voltaremos com a participação do auditório no debate da nossa lição aqui presencial, mas por enquanto você pode participar enviando as suas perguntas, o seu comentário para o nosso canal do YouTube, Encontro Vida Live. Você pode compartilhar essa transmissão com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, e todos nós podemos participar juntos, e a gente vai a cada bloco, você sabe que são 3 blocos, em cada intervalo de um bloco para outro, a gente vai ler o seu comentário aqui ao vivo e a cores. Então mande aí o seu comentário e nós vamos partilhar as informações. Mas Ana Paula, nós temos aqui 3 blocos de perguntas e eu quero começar, explorando o primeiro deles. Qual o contexto da batalha cósmica que estamos envolvidos? Como a oração intercessora pode impactar na vida do ser humano em meio a esse conflito cósmico? E é possível que a oração possa mudar as ações de Deus? Então, Ana Paula, diante dos estudos que a gente teve, qual é o posicionamento que você tem? Bem, nós sabemos que nós somos o alvo que o inimigo quer acertar, né? E na batalha cósmica que nós vivemos hoje, eu estava até comentando antes de começar aqui, que às vezes a gente, por ser muito racional, a gente vê alguma coisa e se atém àquilo. Mas na área espiritual existe um conflito cósmico, existe uma batalha. E o alvo a ser acertado pelo inimigo somos nós, o povo de Deus. Em Apocalipse 12:17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Ou seja, os verdadeiros cristãos. Nós somos alvo do inimigo. Por isso, a oração intercessória, já falando da segunda parte da pergunta, ela é tão importante. Ela nos fortalece, ela nos sustenta. Jesus nos deu muito esse exemplo. Ele, sendo Deus, todo o tempo se recolhia em momentos longos para orar ao Pai, porque era isso que o fortalecia. Imagine nós, que somos pecadores,
né? Então, a oração intercessora, ela nos fortalece. No momento que você ora pelo teu irmão, você diminui teu egoísmo e você reconhece o poder de Deus. Você não pode ajudá-lo, mas você pode ajudá-lo em oração, buscando a providência de Deus para a vida dele. É possível a oração mudar as ações de Deus? Nós estávamos até comentando isso antes. Eu acho essa questão muito situacional, porque Deus, ele sabe o fim desde o início, né? Na questão de Zedequias, se a gente for, do rei Ezequias, se a gente for para a Bíblia, Deus disse para ele se preparar que ele iria morrer, arrumar a casa dele que ele ia morrer. Porém, ele pediu, orou, se humilhou, mudou os pensamentos dele, e com isso Deus concedeu mais 15 anos para ele, né? Nesse caso, ele mudou. Porém, muitas vezes, não é Deus que muda, mas é através das orações, nós mudamos e nós alinhamos as nossas petições à vontade dele. Porque a palavra diz que o que a gente pede, ele dá, mas tem que estar de acordo com a vontade dele. Ele não vai dar algo que vá nos fazer mal. Ele sabe o fim desde o início. E muitas vezes a gente ora pedindo algo a Deus que Deus sabe que não é bom para nós, né? E conforme nós vamos orando, Deus vai revelando a sua vontade para nós e nós vamos nos readaptando, né, à vontade de Deus. O interessante é que, por nós sermos muitas vezes egoístas e acharmos que nós sabemos, né? Não, eu sou o dono da minha vida, né? Eu sei o que é bom para mim, mas na realidade não é. Mas é muito difícil a gente se desapegar e dizer, não, Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Jesus orou assim lá no Getsemane, né? Exatamente. E uma outra situação que me veio à memória agora, né, é quando Jonas vai até a cidade de Nínive, né, e sai pregando no meio da cidade que ali seria destruído, né, em 40 dias Deus destruiria aquela cidade. E do rei até o mais simples dos moradores, eles se humilham diante da presença de Deus, reconhecem o seu pecado, e Deus muda os seus desígnios. Muda a sorte. Se, né, existe uma condição. Exatamente, né? É condicional. Deus, ele dá, é por isso que eu digo, é muito situacional. Ele sabe o que é melhor, mas ali existe um contexto, e muitas vezes nós não queremos nos adaptar, nos sujeitar a isso. Mas quando nós nos sujeitamos para o nosso bem, e porque Deus sabe o que é bom, Ele concede. Mas é muito situacional. Amém. Vamos lá aqui as participações que já estamos tendo no nosso canal aqui do YouTube. A Socorro, Socorro, a gente já está com saudade de você também. Bom dia, irmãos, desejo um feliz sábado a todos. Um feliz sábado para você, para o Sérgio que nos acompanha também. O Márcio que falou que eu não completo, né, o nome dele aqui no YouTube, Márcio Bonitão. Márcio, um grande abraço para você, para a Tânia. Esperamos vê-los vocês aqui também no nosso auditório, mas é muito bom tê-lo conosco aqui, participando com a gente. A Kelly Neves, Kelly, também estamos com saudade, um feliz sábado a todos, ela deseja. A Nina Ramos, feliz sábado a todos. A Luísa Mendonça, bom dia e um feliz sábado. Mande um abraço aí também para o nosso amigo Luiz. Um feliz sábado para vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Esperamos a sua participação, o seu comentário dessa lição que tem sido muito bom para a gente entender as vontades de Deus. Vamos para o segundo bloco, então, de perguntas. Qual era o grau de relevância que a oração tinha para Jesus Cristo? Agora vamos por parte, comece por aí. Qual era o grau de relevância que a oração tinha para Jesus Cristo, Ana Paula? A oração para Jesus Cristo era o respirar dele, né? Porque através da oração era onde ele entrava em contato com o Pai. Era onde ele se fortalecia, era onde ele se alimentava. E a Bíblia, ela relata no Novo Testamento diversas vezes que ele se recolhia, se afastava e ia orar. E às vezes ele passava a noite orando, né? E ele era Deus, o Filho de Deus. Agora você imagina, Jesus sendo Deus tinha essa necessidade. Imagina nós. Então Jesus orou em vários momentos. No momento que ele foi batizado, né, a palavra diz que os céus se abriram. No momento que ele fazia os milagres, que ele concedia os milagres. No momento que foi o pior momento, que foi o momento do Getsemane, né? Onde, diga-se de passagem, ele pediu ajuda
né, Se os possível discípulos, for, né, passa de mim e esse pediu cálice. ajuda para que orassem, para que eles vigiassem Intercedam com por ele, mim. né? Mas o peso era tão grande que ele ficou, naquele momento ficou só. E quem lhe buscou? Ao Pai. Então, a oração para Jesus era o respirar dele. Era o momento onde eu acredito, porque, imagina, ele veio para salvar o mundo. Quem de nós poderia ajudar, né? Então, ali, eu acredito que ele se sentia muito só. Então, o alimento dele era a busca em oração pelo Pai, porque senão ele não suportaria. Agora, se ele sendo Deus fez isso, imagine nós, né, sendo pecadores. A oração é algo necessário, o respirar da alma, realmente. Em todos o percurso de Cristo nessa terra, ele mostra que é importante nós estarmos conectados a Deus através da oração. Isso de uma forma bem prática no nosso dia a dia, trazendo para o nosso dia a dia, o momento que eu falo por mim, que eu não oro, às vezes, é impressionante, aquele momento, ainda que seja um momento, o ideal da oração é que você tenha aquele momento, um lugar, mas nem sempre é possível. Mas não esqueça, às vezes até no carro, naquele momento que parou ali, não, de estar em comunhão, porque a oração é comunhão com Deus, a oração é conversar com Deus. E o mais interessante é que às vezes a oração, ela não precisa vir carregado de palavras bonitas. Você tem que olhar Deus como teu pai, teu amigo, teu conselheiro, teu confidente. Então, no momento que as coisas apertam, é a Ele que você tem que recorrer. E no momento que você está feliz, é a Ele que você tem que recorrer também. E confidenciar coisas do dia a dia, né? Jesus fazia isso. Esse é o exemplo que nós temos. Há uma frase muito bonita, Ana Paula, que diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Então não é algo formal que algo a gente repetitivo faz, ou formal, de forma exatamente. alguma, é você conversar. Imagina teu pai, alguém aqui que tem pai ou mãe vivo, né, que você tenha no pai um amigo, você poder compartilhar teus medos, tuas angústias, tuas frustrações, os teus sonhos. Olha, Senhor, eu pretendo fazer isso, mas tu sabe se vai ser bom para mim, se for, me encaminha, né? Esse dia mesmo, conversando com Deus, eu digo: Senhor, me mostra, né? Me mostra isso aqui. E Deus, ele vai respondendo de uma forma tão espetacular. Se tu estiver nessa comunhão de oração com ele, tu vai vendo as respostas nas pequenas coisas que vão acontecendo na tua vida. É algo espetacular, realmente. Amém, Deus seja louvado. E como Jesus usava essa ferramenta, né, a oração, em benefício dos seus discípulos e também para nós nos dias atuais? Ele orava, né? Tem uma passagem aqui, em Lucas 22, 31, 33, que diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, Jesus, ele orava claramente, intercedendo pelos discípulos, né? Buscando no Pai a força que os discípulos precisavam. E no nosso dia a dia, ele intercede. Ele está lá no santuário hoje, né, intercedendo por nós. Então, a gente não pode em nenhum momento esquecer que, às vezes, no corre-corre da vida, a gente vê algumas coisas e quer se desesperar, mas a gente tem Cristo como nosso intercessor. Ele fez isso antes e ele faz isso agora, né? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? Então, que a gente não esqueça nisso, que vocês não esqueçam, no momento de aflição, de angústia, não, Jesus está comigo, Ele está intercedendo, ainda que eu não veja, ainda que a situação queira me desesperar, e procurem realmente fazer isso com fé. E a fé é algo que às vezes a gente acha que a gente tem que fazer força, né? Aquele pensamento positivo. Não é, é simplesmente de fato descansar. Tem uma passagem, acho que é um salmo, que tem uma parte curtinha, mas eu acho ele tão poderoso, e eu costumo repetir à noite, depois de eu fazer minhas orações, eu digo: Senhor, eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Gente, eu acho isso tão profundo, você dormir, poder dormir, né? Porque hoje no corre-corre, nessa situação que não está nem corrido o mundo praticamente parou, né? Mas por uma situação que, é como eu falei, se não fosse por tantas mortes, talvez até fosse benéfica, né? Para a gente ver o quanto a gente precisa desacelerar, né? Quanto o ser humano precisa desacelerar. Mas às vezes a gente deita
O corpo dorme, mas parece que a mente não descansa. Então, você falando isso, aquilo te dá um refrigério. Naquele momento, de saber que Deus está velando pelo teu sono, está aguardando. Que Jesus está intercedendo por ti. Amém. E qual era uma das formas mais utilizadas pelo apóstolo Paulo para fortalecer os novos conversos, não, Paula? Ele orou claramente ele orava as cartas, né, para Éfeso, para as igrejas, ele falava claramente. E ele não só orava, como ele fazia questão de deixar claro isso para os novos conversos, que ele orava por eles, que ele, apesar de não estar próximo, ele relatava muito nas cartas a saudade que ele sentia, mas que ele estava próximo em oração, que eles estavam no coração dele e que ele orava incessantemente intercedendo por eles. Amém, Deus seja louvado. Temos mais participações aqui com a gente. O Luiz, né, a gente citou o Luiz aqui, Luiz Mendonça. Feliz sábado para todos, muitas saudades. Luiz, nós também estamos com saudade de você, da sua família. Um grande abraço aí para os seus filhos também. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo identificar, você manda o seu nome para a gente depois. É o A1, D2, R3, E4, A5. Que lição maravilhosa, Ana Paula sendo usada por Deus, grande bênçãos, feliz sábado. O Luiz Sobrinho, feliz sábado. A Jaque Diniz mandando aqui umas florzinhas para a gente, girassóis. Feliz sábado para você, Jaque. O Márcio Bonitão também falando aqui, a oração nos transforma de meros pecadores a embaixadores de Cristo, né? Que Amém, frase poderosa, isso mesmo, né? com certeza. Quanto a gente se torna grande quando nós fazemos pequenos na presença do nosso Deus. A Carmen Sueli, a irmã Sueli diz assim, a oração é o esteio forte do cristão e é o elo entre o cristão e Deus. Olha que bonito também. A Érica Nunes, um feliz sábado recheado de amor aos amigos e irmãos em Cristo. Grande abraço para você, Érica, que Deus abençoe você aí também. O Márcio Bonitão aqui, fantástica definição de oração feita pela irmã Sueli, isso mesmo. Messias Neves, um feliz sábado dos meus amados irmãos do Pará. Olha só, o Messias deve estar em outro canto aí também. Feliz sábado para você, Messias. Eliette Alves, direto de Manaus. Eliette, que está sempre nos acompanhando, um grande abraço para você. Um feliz sábado, que o Espírito Santo lhe acompanhe aí também onde você está. E o Silvio, né? O Silvio Gaspar diz assim, feliz sábado, amigos. Saudade, Silvio, nós também estamos com saudade de vocês. Esperamos que vocês estejam em breve aqui junto com a gente também, tá bom? Vamos para o terceiro bloco de perguntas. Em que momento, Ana Paula, a oração fervorosa de Daniel começou a ser respondida? E qual o motivo de não ter sido feita de forma imediata? É interessante, Daniel era um homem de muita oração, né? A Bíblia relata que ele orava sistematicamente 3 vezes ao dia. E ele não falhava, né? E quando a gente olha aqui a oração dele era fervorosa, né? Porém, ela foi ela só chegou a ser respondida depois de 21 dias de oração. A Bíblia relata que a oração de Daniel ela foi ouvida desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Mas que ela só foi respondida depois de 3 semanas de oração, ou seja, 21 dias. Por quê? Volta porque eu falei no início. Existe um conflito cósmico, né? Então, isso serve para nós olharmos. Ele orou, né? E a Bíblia relata que quando a resposta chegou pelo anjo, que ele disse o seguinte, que o rei da Pérsia, né? Que nós sabemos que é Satanás, né? Que foi uma forma ilustrada de falar que era Satanás, que ele estava impedindo que a resposta chegasse até Daniel, e que precisou que Miguel, né, fosse batalhar, e nós sabemos que Miguel é reconhecido como Jesus, intercessor, mais uma vez ele como intercessor, né? E a gente olhando para Daniel, a gente vê que o quanto é necessário que a gente não venha desistir das nossas orações. Isso falou muito comigo. Essa lição falou muito, inteira, do início ao final comigo, porque muitas vezes a gente ora intercedendo por alguém ou por alguma situação, mas principalmente por alguém, né? E a gente ora hoje, ora amanhã, às vezes ora um ano e a gente acha que, não tem jeito. Mas se você disser que não tem jeito, é como você dissesse, não, mas Deus não pode resolver. E a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita a oração.
mas muitas vezes existe uma guerra espiritual, né? Existe um conflito cósmico. E quem é aquele que não quer que a gente venha alcançar coisas boas, né? Que a gente não venha alcançar salvação, que o nosso próximo não alcance salvação? É Satanás. Então a gente não pode desistir de orar, ainda que a gente não veja a resposta, né? Eu já li alguns livros que dizem que tem coisas que a gente só vai saber na eternidade. Na eternidade, exatamente. Né? A gente só vai saber a resposta da nossa oração na eternidade. Principalmente quando você intercede, às vezes, por um familiar ou por alguém, né? Por salvação, mas olha a surpresa, de repente tu chega lá na eternidade e a pessoa está do teu lado. Né? Então, não desista de orar. Não desista de orar. Isso é importante porque no tempo em que nós vivemos, nós somos imediatistas, né? Ah, total. A gente manda uma mensagem de WhatsApp, a gente fica revoltado se a pessoa demora 5 minutos depois de visualizar. Se não olha o telefone. Para responder, né? A gente fica angustiado, às vezes até briga com a pessoa porque ela não respondeu na hora que a gente queria a nossa mensagem. A gente ora para Deus. A gente quer as respostas de oração, a resposta da internet, da velocidade, da tecnologia. Exatamente. E Deus sabe o tempo melhor de responder aquilo que nós estamos pedindo, né? Então é importante Ele sabe o tempo é dele, entendeu? O tempo é dele. É preciso a gente ter perseverança e esperar a resposta de Deus. Né? Amém. O que essa história representa sobre a importância que Deus dá às nossas orações? Aqui, assim, eu até comentei, eu coloquei uma observação. Esse exemplo, está aí o exemplo de como para Deus as nossas orações intercessoras são importantes. Principalmente quando nós oramos, não por algo, mas por alguém, né? Deus honra nosso compromisso com Ele e a nossa dependência de seu poder, empregando todos os recursos do céu para mudar a vida das pessoas. Eu marquei aqui, me permita aqui fazer uma citação da nossa lição. Aqui, Ellen White diz assim: nenhuma oração é perdida, nem esquecida por Deus. Cada prece é guardada no céu, para ser respondida no momento e no lugar que eles sabem serem melhores. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que ela será sempre atendida do modo exato e de acordo com aquilo que esperamos, especificamente é presunção. Ou seja, Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele dá importância, até porque no momento que você ora a Deus, intercedendo pelo teu irmão, tu está reconhecendo, o poder não está em mim. Ainda que eu possa fazer uma coisa, não está em mim, está em Deus. Ele pode. É a Deus que eu recorro em nome de Jesus. Ele pode fazer. Né? Então você se diminui e reconhece o poder de Deus. E, ao mesmo tempo, você diminui teu egoísmo. Tu não pede por ti, tu pede pelo teu próximo. Né? Porém, a gente não pode aguardar, aqui achar que ela te diz que chega a ser presunção. Né? Aqui fala... Testemunhos para a Igreja, página 231. Você achar que Deus tem que responder no tempo e no momento e da forma como tu queres, não é assim. Às vezes Ele diz, espera, aguarda um pouquinho, ou até um não. O não de Deus para a resposta a uma oração é um sim para algo melhor. Deus nunca vai evitar que tu obtenhas algo ou evitar de te conceder algo se Ele não tiver algo melhor para ti. A Bíblia diz que Ele tem prazer em nos conceder as nossas petições. Né? Diz que Ele é um Pai que dá o que é melhor para nós. Então, às vezes a gente diz, poxa, eu pedi tanto para Deus, e se eu pedi tanto para Deus e não aconteceu assim, aconteceu dessa forma. Pode ter certeza que lá na frente você vai entender por que foi dessa forma. Amém. De que forma prática, Ana Paula, deve ser feita a nossa oração intercessora, conforme os exemplos dados lá em Samuel. E no livro de Jó também? Eu achei muito engraçado, eu cheguei até a rir quando eu li essa passagem, que Samuel fala assim, bem claro mesmo. Olha, de forma fervorosa, sincera e específica, sem muito rodeio. Aquilo, como eu falei, a nossa oração, ela não adianta a gente querer rebuscar. Deus, a Bíblia diz que Ele conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca. Né? Então, Ele conhece mais de nós do que nós mesmos. Com certeza. Então, é de forma fervorosa, ou seja, você de fato quer aquilo, é de forma sincera.
né? Não, eu não vou orar para Deus, intercedendo pelo meu próximo, mas no fundo eu não queria isso. Gente, Deus sabe de todas as coisas, não adianta, né? E de forma específica, não é isso aqui, né? Olha, Senhor, eu estou orando aqui pelo meu vizinho, pelo Antônio, né? Senhor, alcança a vida dele, alcança com salvação, né? É algo específico, né? Deus, a gente às vezes, é engraçado, né? A gente traz, eu acredito assim, eu era assim, eu melhorei muito. A gente costuma tecer o perfil de Deus, o nosso perfil, não é. Deus, Ele quer algo claro, Ele quer de fato ser teu amigo, Ele quer de fato a tua sinceridade. E às vezes são nas orações mais simples, porém mais sinceras, que Deus nos ouve, que nós obtemos resposta. E rápida, Amém. Pode ter certeza. E por último, Ana Paula, como Satanás e seu exército reagem diante de uma fervorosa oração? Aqui na Testemunhos para a Igreja, página 346, Ellen White diz o seguinte, que ao som de uma fervorosa oração, uma oração fervorosa, todo o exército de Satanás treme. Eu acredito que exatamente porque no momento que você ora por alguém, você, além de estar reconhecendo, você está se diminuindo e buscando o benefício para uma outra pessoa e não para você, você reconhece que só Deus pode conceder aquilo. Que somente Deus pode conceder. Então, no momento que você reconhece a superioridade, a supremacia, o poder de Deus, o inimigo, ele treme. Nesse momento, você se fortalece e ele se enfraquece. Tem até, eu acho que no esboço aqui, o comentário, que dizem o seguinte, que às vezes as pessoas não oram em voz alta para o inimigo não ouvir, né? Mas que não existe isso. Porque é interessante, eu não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu de eu dormir de joelho. Já aconteceu com vocês, de vocês dobrarem o joelho ao lado da cama e acordar depois de 2 horas de joelho, né? Por quê? Porque quando a gente ora muitas vezes só mentalmente, isso inclusive Ellen White fala, a nossa mente ela tende a vagar. E às vezes você se desconecta ali e não percebe. E quando você fala em voz alta, você fica com o raciocínio mais ligado. Então, não tenha medo de orar em voz alta, no teu quarto ou no local que tu escolheres, porque o inimigo vai saber dos teus planos, mas aquele para quem tu pede é poderoso para te conceder. Amém. Isso que é importante. Amém. Vamos terminando aqui a nossa participação da lição da Escola Sabatina com os comentários feitos aqui pela Socorro. Deus não rejeita uma oração, é isso mesmo, todas as nossas orações são ouvidas por Deus, que está com os ouvidos bem abertos para ouvir o nosso clamor. A Luísa Mendonça diz assim, a oração é alimento, é isso mesmo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do nosso Deus. A Nina Ramos, ela comenta assim, além da sua importância de contato entre o homem e Deus, a oração é também uma arma do cristão na guerra espiritual, exatamente isso, né? Nós estamos armados com uma arma poderosa que é a oração. A Sueli diz assim, Deus não rejeita a oração é alimento. E o Robério deixa aqui a sua mensagem final, um feliz sábado a todos, irmãos. Robério, um feliz sábado para você. Ana Paula, vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar. Eu quero só explicar para vocês aqui, né? Alguns receberam aí a nossa mídia social, tendo a participação da minha esposa, a Adriele, mas um pouquinho antes de iniciarmos aqui o nosso programa, ela passou mal, e aí ela precisou ir ali à emergência do hospital, então a gente precisou assumir aqui o lugar dela, mas a gente espera que ela esteja bem. Vamos orar para que tudo esteja bem com a minha esposa, tá bom? Ana Paula, nos finalize com a oração, Amém. Por favor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós queremos, antes de qualquer coisa, te agradecer, Pai. Te agradecer pela oportunidade de mais um dia, de mais um sábado, Senhor, de nós aprendermos um pouco mais de Ti, de sabermos, Senhor, que mesmo nas nossas imperfeições, Senhor, Tu nos ouve. Que Tu não rejeitas a nossa oração, Senhor. Pai, fortalece em nós cada vez mais o desejo crescente, Senhor, de Te buscar em oração, Te buscar em comunhão, Te buscar, Pai, na vida prática, para que outros, Senhor, possam chegar a Ti, através, Senhor, do nosso exemplo,
e de nós sermos canal de bênçãos, Senhor. Que nós possamos cada vez mais nos disponibilizar através da oração intercessora pelo nosso próximo. Pai, nos dá um restante de programação abençoada, fica conosco, Senhor, e derrama sobre nós, Senhor, o teu poder, o teu amor, Senhor, e a tua proteção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.